Tô gravando agora, hein? Parou o bullying aí, hein? Ô, crianças, vamos lá então, tá? O tema de hoje tá aqui, ó. Na verdade, a gente vai ver a crise... Opa, não tô projetando a tela, o cara viajando aí, mano. Aí não dá, né? Deixa eu projetar a tela. Aí sim. Como que é o nome do cara do GTA mesmo? CJ, não é? Como é que é? Que tal? CJ, professor. É assim. Faz tempo que eu não jogo isso, hein? Então estão vendo minha tela aí. O que tá escrito aí? O processo de independência do Brasil. Opa, obrigado, viu? Um voluntário aí, tá? Depois a gente vai falar dessa pintura, galera. Na verdade tem essa aqui, ó. A mais famosa da história do Brasil, já comentei com vocês. É essa aqui, ó. O Grito do Ipiranga, de um pintor chamado Pedro Américo, tá? Então tem essa aí bonitona, Independência ou Morte, lá, 7 de setembro, num cavalo imponente, todo mundo bonitão e coisa e tal, tá? Na verdade não era assim. O cara subiu lá a Serra do Mar, do Dom Pedro, né? Os caras não vinham de cavalo, velho, eles vinham de burro, né? Então quando ele chega aqui em São Paulo para dar o Grito do Ipiranga, ele não tava num cavalo bonitão, ele tava num burrinho. Mas não ia ficar muito legal para a história do Brasil um cara gritando independência ou morte em mundo de lama ali, tudo sujo, em cima de um burro, né? Então, para deixar a história mais bonita, fizeram essa pintura que tá lá no Museu do Ipiranga hoje, tá? Ele é mais ou menos, galera, do tamanho da parede do fundo da sala de vocês. Então, uma pintura gigantesca, né? Essa aqui do Pedro Américo. No livro de vocês, mostra, né, uma outra versão. Ele não tá com a espada, ele não tá num cavalão bonito, mas mesmo assim também não é verdade, porque tem um monte de gente do lado dele, né? E a gente vai ver depois que não era bem assim. Na verdade, o povo nem sabia que existia uma independência, porque o escravo continuou escravo, o miserável continuou miserável e nada mudou, tá? Crise portuguesa se aprofunda no Brasil. O que os portugueses, galera, começaram a plantar e ganhar muito dinheiro aqui no Brasil? Quem lembra? Cana. Cana, tá? Então, e outra coisa que dava muito dinheiro aí pra eles, o que era? Em Minas Gerais, o que eles descobriram lá pra caramba? O professor apertou o botão errado aqui. Opa, o que eles descobriram em Minas Gerais? Ouro. Ouro, tá? Então, galera, o Brasil tinha duas grandes riquezas, dava muita grana para Portugal, tá? A cana-de-açúcar e o ouro. Só que em 1700 e pouquinho, galera, o ouro acabou. Então Portugal deixou de ganhar um monte de grana, tá? Antes, galera, o Brasil era o único país que vendia açúcar. Então o açúcar era muito caro. Só que outros países no Caribe, na África, na Índia, começaram a fabricar açúcar. Então, pela lei da oferta e da procura, tinha muito açúcar no mercado, o preço despencou, como ele é barato até hoje, tá? Então, galera, Portugal, que antes ganhava ouro, ganhava grana com açúcar do Brasil, de repente ficou sem ganhar dinheiro, tá? Então começa uma crise econômica em Portugal. Por quê? Queda do preço da cana-de-açúcar e o fim do ouro no Brasil, tá? Ou não o fim, mas a diminuição gigantesca, tá? Outra coisa, Portugal, galera, também estava envolvida aí em 1700 e pouquinho com várias guerras contra a Espanha, contra a Holanda. Então tudo isso vai fazer a crise piorar, tá? O que os portugueses, galera, vão tentar fazer para melhorar essa crise?
Primeiro, eles vão fazer um acordo com a Inglaterra. É chamado Tratado de Methuen, tá? O que falava o Tratado de Methuen, galera? É um livre comércio entre a Inglaterra e Portugal. Portugal vendia o vinho para a Inglaterra vendia a roupa para Portugal, tá? O que vai acabar acontecendo, galera? A gente brinca que o ouro do Brasil foi parar, na verdade, na Inglaterra. Então, Portugal não fez a Revolução Industrial. O ouro do Brasil era para comprar bagulho da Inglaterra ou construir igreja lá em Portugal. Então, o ouro saía do Brasil, o português pegava o ouro brasileiro, comprava da Inglaterra. Comprava bagulho do Brasil, o ouro pegava, comprava da Inglaterra. Então, o ouro brasileiro, Portugal foi um atravessador. O ouro do Brasil parou, na verdade, na mão da Inglaterra, tá? Então, a Inglaterra, galera, começa a virar a senhora do planeta Terra. Ela começa até a comandar Portugal. Então, a gente fala que a partir de Methuen, a economia portuguesa cai nas mãos da Inglaterra. Beleza? Nessa época, galera, o rei de Portugal vai mandar esse marquês, esse homem muito rico de Portugal, para governar o Brasil, tá? Esse vai ser o governante mais famoso de Portugal no Brasil, o Marquês de Pombal, tá? Esse era o nome mesmo do cara, o Marquês de Pombal, tá? O que o Marquês de Pombal era, galera? Ele era um governante do Brasil com ideias iluministas. Então ele veio para o Brasil modernizar um pouco o Brasil. O que ele vai fazer, galera? Ele vai abrir uma parte de estradas no Brasil. Ele vai criar casa de expensão do tabaco e do açúcar, que é nada mais que cobrar imposto dos brasileiros, tá? Ele vai obrigar, ele vai falar, mano, a gente vai perder a Amazônia, a gente vai perder o sul, onde tem muito índio. Então a gente tem que fazer o índio virar português. Como? Catolicismo e a língua portuguesa ensinada para o índio, tá? Então o Marquês de Pombal vai, na verdade, criar mais impostos para os brasileiros pagarem. Os brasileiros vão gostar disso, galera? Não, né? Então, o que vai acontecer? Para piorar, em 1755 ocorre o maior terremoto da história de Portugal, tá? Depois do terremoto, galera, veio um tsunami gigantesco e matou milhares e milhares de pessoas em Portugal. Portugal, mais da metade de todas as casas caíram, tá? Então, após o terremoto, galera, o que Portugal resolve fazer? Cobrar mais imposto do Brasil para o Brasil pagar a dívida e a reconstrução de Portugal. Obviamente, os brasileiros não vão gostar. Então, tá parecido com a independência dos Estados Unidos, né? Os brasileiros viviam relativamente pagando pouco imposto para Portugal. Vem o terremoto, quem que vai pagar a conta? Os brasileiros, tá? Então vai criar o quinto, vai criar a derrama, vai criar todos aqueles impostos que a gente já viu no começo do ano, beleza? Se tiver dúvida, pergunta, hein, galera? Aí, galera, vão acontecer as primeiras revoltas no Brasil, tá? A primeira, galera, é a Inconfidência Mineira. Em alguns livros, como o de vocês, galera, aparece como Conjuração Mineira. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes vai ser o líder dessa revolta, tá? Então, galera, o que a gente vai começar a ver agora? As primeiras tentativas de regiões do Brasil se separarem de Portugal, tá? A primeira grande revolta, estava rolando a Revolução Francesa lá na França, e no Brasil vai rolar
a Conjuração Mineira. Alguém lembra, pessoal, o que era a derrama? É quando uma pessoa ele não pagava todos os impostos o que eles precisavam pagar. Na verdade é quando tipo eles não tinham atingido um determinado valor de Sem impostos arrobas. no governo. Eles iam na casa das pessoas e pegavam as coisas valiosas dela. Isso. Então, galera, ó, o rei tinha criado uma lei, a derrama. Quando não atingisse 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas, o governo podia decretar a derrama e invadir casa, igreja, pegar todo o ouro até completar 1,5 toneladas, tá? O Tiradentes, galera, ele era o mais pobre dos Inconfidentes, desses caras que vão tentar tomar o poder, tá? Quem que vai participar da Inconfidência Mineira? Os caras muito, muito ricos de Minas Gerais, tá? Por quê, galera? Eles deviam muita grana em imposto pro rei de Portugal. Se separasse Minas de Portugal, não devia mais imposto, tá? Então a Inconfidência Mineira, galera, não queria separar o Brasil, queria separar Minas Gerais, tá? Qual que era o plano, galera, do Tiradentes e os outros homens, os Inconfidentes, tá? No dia que o governador fosse aparecer lá pro povo e falar, olha, eu vou decretar a derrama, o Tiradentes ia subir, dar uma facada no cara, os outros Inconfidentes iam dominar a cidade, os quartéis e tal, e virar um país. Eles tinham até pensado, galera, numa bandeira para o novo país. Hoje, ó, isso aqui, essa é a bandeira que o Tiradentes e a galera dele criaram, tá? Liberdade, libertas quais será também. Só que na época do Tiradentes, o triângulo era verde, tá? Então o triângulo, galera, é um símbolo da maçonaria, dos iluministas. Então o triângulo equilátero é a ideia de tudo igual, todos são iguais, né? Pós-independência. Só que era verde. Quando o Tiradentes morre, os Inconfidentes perdem e criam, depois do Brasil independente, o estado de Minas Gerais, eles pegam a bandeira do Tiradentes, só que trocam o verde por vermelho, o sangue de quem morreu lutando pela independência de Minas Gerais, tá? Então a atual bandeira de Minas Gerais, na verdade, foi bolada pelo Tiradentes. Isso em português, galera, quer dizer liberdade ainda que tardia, tá? Era o lema aí dos revolucionários mineiros, tá? Então esse era o plano. Deu certo? Não. Vai ter um Judas, Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, galera, ele era amigo do Tiradentes, participava das reuniões ali, coisa e tal. Só que ele queria a dívida dele perdoada com o rei. Então ele vai lá pro governador e deda todo o plano. Olha, o fulano de tal é inconfidente, o Tiradentes, aquele, dedou todo mundo. Então o governador suspendeu a derrama, mandou a polícia invadir a casa e prendeu todo mundo, tá? A rainha de Portugal, galera, a Dona Maria, a louca, mandou matar todo mundo. Aí ficou, ai meu Deus, vai morrer os líderes de Minas Gerais, não sei o quê. Aí ela resolveu perdoar todos os ricos. Ó, vocês estão perdoados, tal, bababá. Quem ela mandou matar? O Tiradentes, tá? Como ele era o mais pobre, ela resolve mandar matá-lo. Então o Tiradentes, galera, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1791. Por isso que 21 de abril, galera, hoje é feriado, tá? Depois que ele foi morto, ela falava, eu li a carta original dela, né, galera? Tá guardada no museu lá em Minas, dando a sentença de morte. Ela falou assim, ó, vocês vão enforcá-lo, depois de enforcá-lo, vão esquartejá-lo, cortar cabeça, braço, perna, arrancar tudo fora
distribuir pelas estradas os pedaços do corpo para ver o que acontece com o traidor. A casa onde ele morou vai ser derrubada. E no lugar que era a casa dele era tão impuro, tão sujo, que não vai poder nascer mais nada. Então jogaram sal grosso em cima do terreno onde era a casa dele, tá? E aí, essa pintura, galera, a gente vai discutir depois, né? Ó, é o corpo do Tiradentes. Mas o Tiradentes lembra quem na imagem, galera? Com quem que o Tiradentes parece? Cabeludo, barbudo, ó. Com Jesus. Eu vou chutar. Tá. Né? Ele lembra muito Jesus, galera. Por quê? Quando o Brasil vira uma república, eles precisam criar heróis para o povo cultuar. E aí eles vão pegar Tiradentes. O Tiradentes era branco? Não. A mãe dele era negra, tá? Como que um cara do exército vai ser barbudo, cabeludo? É mentira. Então esse Tiradentes que a gente vê é um herói construído pela história, que não é o rosto dele de verdade. Então se você entrar numa delegacia de polícia, você vai ver lá, você olha a imagem e fala, é Jesus. Não é Jesus, é Tiradentes, que é o patrono da Polícia Civil de São Paulo, tá? Eu só sei que é o Tiradentes porque geralmente eles colocam uma corda no pescoço, tá? Mas quem não sabe, olha, pensa que é Jesus Cristo, tá? Então essa é a primeira grande revolta no Brasil, tá? A revolta de Tiradentes. Então aqui é um quadro, galera, do Portinari fez, ó, mostrando os Inconfidentes, o Tiradentes sendo preso, o Tiradentes sendo enforcado lá no fundo e o corpo dele esquartejado no final da sua história. Beleza? Outra conjuração, galera, que nós vamos ter é na Bahia, tá? Também ela é chamada Inconfidência ou Conjuração dos Alfaiates, porque a maior parte das pessoas, dos líderes dessa revolta, eram alfaiates, tá? Qual que é a diferença, pessoal, da conjuração mineira para a baiana? A mineira foi a elite que fez, os ricos. E a baiana, os pobres, os escravos, tá? Então a conjuração mineira, galera, quando Minas virasse um país, eles não iam acabar com a escravidão. A escravidão ia acabar, porque quem fez a Inconfidência Mineira era dono de escravo. Já na Bahia, até os escravos participaram da revolta. Então a ideia é que ia abolir a escravidão após a revolta. Beleza? Então essa é a grande diferença, que são as ruas do Pelourinho, né, lá na Bahia, aonde eles tentaram também tomar o poder, matar o governador, virar líderes ali da Bahia. Vão acabar sendo presos e na Bahia, galera, vários líderes vão ser executados, tá? Aqui o que eles queriam na Bahia, ó. Fim do domínio português na Bahia. Em Minas, galera, eles também queriam uma república. Quando ficasse independente, eles iam eleger um presidente. Na Bahia também, né? Na Bahia, eles queriam a liberdade de comércio. Vender para a França, para a Inglaterra, para qualquer país. Só podia vender para Portugal. Eles queriam o fim da escravidão. Minas não, né? Porque Minas eram os ricos, os donos de escravo. E eles queriam o fim do racismo, das diferenças raciais. Tá? Então era uma revolução muito, muito mais radical, muito mais popular, muito mais participação popular que a Inconfidência Mineira, que foi dos ricos. Deu para entender essa diferença, galera? Sim, professor. Tranquilo, né? Isso aí é uma pergunta que sempre eu faço na prova, tá? E o que vai acontecer, galera? Quando o Brasil fica independente, tanto a Inconfidência Mineira quanto a baiana era republicana. Só que quando o Dom Pedro I faz a independência do Brasil, o Brasil continua uma monarquia. O Dom Pedro vira rei.
Durante 100 anos, galera, todo o Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Tiradentes vai ser esquecido, tá? Só quando proclamam uma república no Brasil, em 1889, que derrubam o rei Dom Pedro II e colocam uma república, que eles precisam de heróis republicanos. É aí que vão criar o Tiradentes, que a gente aprende no livro de história, que na verdade é uma grande mentira. Lembra Jesus, branco e coisa e tal. Como que um líder do Brasil vai ser negro, pardo, pobre, né? Então por isso que vão transformar o Tiradentes num homem que ele nunca foi. Tranquilo? Então vai ser muito tempo depois. Somente quando põe uma república que Tiradentes vira herói do Brasil. Tanto que o único herói, galera, que a gente tem feriado até hoje é 21 de abril, o dia de Tiradentes, tá? E a Inconfidência Baiana sacaram da história. Onde já se viu pobre querer tomar o poder, pobre querer se autogovernar, pobre querer acabar com o racismo, né? Então as elites brasileiras que faziam os livros de história vão elevar a Inconfidência Mineira como símbolo do Brasil e vão esquecer a Inconfidência Baiana. Deu para entender isso, galerinha? Sim. Sim. Deixa eu ver o que vocês vão fazer aqui, ó. 8º ano. Ah, tá. Então, pessoal, ó. Vocês vão responder, na verdade, a questão. Deixa eu pôr aqui que entrou alguém bem no final aí, hein? Quem que tá? Ô, Vinícius, chegou na hora que acaba a aula, meu. Tudo bem aí? Ó, Acabou, galera, professor? vocês vão responder as questões da página 140, tá, pessoal? Dá para responder no próprio livro didático. Então tem aqui uma que é para fazer xizinho, né? E a outra é uma tabela que vocês podem responder no próprio livro didático, tá? Que é para comparar aí as duas conjurações. Inconfidência, galera, ou conjuração, quer dizer traição, tá? Lógico que quem chamou os caras de inconfidentes, de conjurados, foi a rainha de Portugal, né? Para os brasileiros, eles podem ser considerados aí verdadeiros heróis, tá? Dúvidas, galera? Professor, Oi, Júlio. tem que fazer a 138 também, né? Deixa eu ver aqui a 138. Não, eu coloquei, galera, mas não precisa não. Foi só da 140, Júlio. Aqui tá meio... Beleza. Só a 140 mesmo, tá, galera? Então a questão 1 e 2. Deixa no livro. Não precisa mandar foto. Aí quando for o final do bimestre, que eu vou pegar foto de todo o caderno, né? E aí eu peço para tirar dessa página também. Fala, Giovana. Na verdade, eu ia perguntar se precisava mandar foto. Não, não. Só quando for atividade avaliativa, igual o trabalho e tal, que vocês fizeram, tá? O trabalho, galera, eu devo corrigir nesse final de semana. E aí na segunda, terça, vocês devem ter acesso à nota lá do trabalho, tá? Deixa eu fechar aqui. Alguém tem dúvida, galera, sobre a Inconfidência Mineira e a Baiana? Não. Não? Então é isso, galera. Ó, vocês vão abrir o livrinho agora. Vão responder essas duas questões. E aí na sexta-feira eu vou fazer uma videoaula com a correção e tal. E o assunto novo. Beleza? Professor, Oi. tem prova? Não, não tem prova. É só atividade da página 140, Vini. Tá. Tá? Para fazer no próprio livro. Não precisa fazer no caderno, não. Tranquilo, gente? Então, ó, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar lá pela Moderna, ou pelo WhatsApp mesmo, quem tem, tá? E a gente vai se falando. Então, até a sexta-feira. Belezinha?